Olha o que aconteceu com a moça, gente. Ela tem uma filha de 9 anos de idade, vai fazer 10. E abriu o diário da filha. A filha faz diário, escreve diário, sentimentos, tudo que ela tá passando. A mãe foi lá e leu. E a mãe ficou chocada, mas chocada, de como a filha é ingrata. Dentro dela, tudo que ela escreveu de ódio à mãe, de ódio à família. A mãe ficou chocada. Como a filha, com 9 anos, tá com tamanha ingratidão. Não enxerga nada de bom na mãe, nenhum sacrifício que a mãe faz, e só enxerga os pontos negativos. Basicamente, ela quer fazer coisas que a mãe não deixa, porque, você sabe, né, criança, né? Quer fazer uns negócios nada a ver. E a mãe, assim, chora, grava chorando, quanto ela tá chocada, como por dentro os sentimentos da filha dela são ingratos. E, gente, os comentários são chocantes. Porque os comentários... Vamos ler junto, vamos ver tudo junto. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, para ver esse vídeo, um vídeo polêmico. Então bora lá, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Avisando a galera de cabelo, a galera que quer os vídeos de cabelo, eu tô essa semana entre fazer o potão açaí da Escala ou comprar o lançamento Sala Online. O que vocês querem? Coloca aqui nos comentários a galera de cabelo, que vai ter vídeo de cabelo essa semana, tá, gente? Então bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, essa então é a influenciadora que fez o desabafo, e assim, ela gravou algumas partes respondendo alguns comentários, gente. Então bora lá, ela é a Patrícia Carolina, @PatriciaCarolina211. Quem quiser seguir ela, dá uma força, ela tá gravando agora conteúdo, então vai lá dar uma força quem quiser seguir. O vídeo dela bombou. Minha vontade de chegar lá e bater tanto, mas ela não vai fazer isso. Ela vai abrir o TikTok e contar pra gente, óbvio. Então bora lá. Filho é ingrato. Eu faço tudo e mais um pouco pra ela, tudo. Vocês não têm noção, tudo. Tipo assim, tudo que eu já enfrentei. Ela não sabe tudo que eu já enfrentei por ela, sabe? Principalmente por causa dessa família lixo que ela tem. Mas isso, gente, é consequência do meu pecado. Consequência que eu fui desobedecer minha mãe e meu pai quando eu era mais nova. Isso é consequência do meu pecado. E eu sei que eu tô pagando por isso, porque Deus já me falou. E assim, gente, se vocês verem o que tem escrito no diário. Nossa, sério. Vídeo curto. Só que assim, amiga, nossa, amiga do céu, Patrícia, amiga, como é que você me grava um vídeo complexo desse sobre a ingratidão de um filho com esse filtro de máscara de hidratação na cara? Eu não consigo levar o assunto a sério. Enfim, basicamente a filha tem um diário, já soltei spoiler pra vocês. Não, vamos pra parte 2, que ela vai explicar sobre o diário e tal. Ela não fez nada com a filha, nem sequer contou pra filha que leu. Ok, ela apenas leu para ver se não estava tendo nada de errado. E vamos ver aqui os comentários. Gente, eu já fiquei chocada no primeiro comentário. E assim, se vocês concordam, tudo bem, eu respeito vocês, mas eu não deixo de ficar chocada, entendeu? Com essa linha de pensamento, entende? Não é ingratidão. Tudo que você já enfrentou por ela é apenas sua obrigação. KKKK. Filho não tem obrigação de ser grato a você. Se você escolheu colocar ele no mundo, tem que correr atrás do bom e do melhor mesmo. E por que olhou o diário dela? Quando os pais começam a querer olhar a intimidade dos filhos? Olha, eu vou falar pra vocês assim, o que me choca no comentário, que vocês podem acabar concordando porque existe uma linha de raciocínio. E assim, gente, se vocês concordam, pra mim não tem problema nenhum, tá? Pra mim não tem problema nenhum. Eu acho que muita gente vai concordar com essa linha de raciocínio nos comentários de... Cara, eu não sou obrigada a ser grato. Eu não sou obrigada a ter gratidão pelos meus pais. Não interessa. Eles estão fazendo mais do que a obrigação deles. Me dando o que é necessário. Vai ter aquela fase que todo mundo fala, inclusive, que você vai olhar para os pais, você vai sofrer umas desilusões, você vai amadurecer, você vai olhar para os pais e dizer, eles fizeram muito por mim e eu acho que eles são as únicas pessoas que realmente me amavam incondicionalmente. Quando você começa a cair, você começa a dar valor para pessoas e você descobre, no fim, que restava era pai e mãe. Principalmente eu tô falando de uma família, né? Onde tem amor, apesar de todos os problemas. É claro que existem uns casos aí que vocês dizem assim, misericórdia. Passa até no jornal. Eu fui criada, gente, de uma forma diferente. Eu fui criada a ter gratidão por tudo. Fui criada ao contrário, a sempre ser grata, sempre estar agradecendo. Então, ver essa ideia aqui eu tenho um afastamento, mas cada um com o seu, né? Mas agora me conta, o que vocês acham? Ninguém é obrigado a nada, mas vai da criação que você tá dando. Eu vou parar os comentários, são bem polêmicos os comentários, mas eu vou parar, senão o vídeo fica longo. Vamos pro próximo vídeo dela, que ela vai responder alguns desses comentários. Aqui ela vai responder uma incógnita. Por que você olhou o diário dela? Muita gente que tem filho, que ama seu filho, que aborda a questão da gratidão,
seja grato, né? Vai discordar dela nesse ponto dela ter aberto o diário da filha. E a gente vai conversar sobre isso. Sobre privacidade. A gente vai conversar nesse vídeo e respeitando sempre as opiniões. Vamos ver aqui por que ela abriu o diário da filha dela. Tópico é vocês falando que eu não deveria ter olhado o diário. Gente, ela tem 9 anos. Se o filho de vocês deixam desleixado fazer o que quer dentro de casa, não olha o diário, não olha o telefone, não procura saber as coisas que eles fazem, ok. Vocês fazem com o filho de vocês. Agora, vocês falar pra mim não fazer, gente, vocês são muito sem noção, caralho! Como que uma criança de 9 anos, é uma pré-adolescente, né? Porque eu já falei, ela não é criança mais, é uma pré-adolescente, tem a sua privacidade violada? Não, criança de 9, 10 anos, seja o que for, adolescente, pré-adolescente, não tem privacidade, não tem. Se lá tivesse escrito assim, eu vou me matar, eu não ia nem estar sabendo. Ela, outra coisa, ela tá escondendo tão bem que o semblante dela é normal. A gente não briga dentro de casa, a gente não faz nada. Eu só senti essas reações porque ela começou a ter muitos ciúmes da minha bebê. E ela começou a colocar o pé na frente pra ela cair, ela começou a bater na irmã, entendeu? Ela não faz uma mamadeira, ela não dá um banho, ela não troca uma fralda, ela não faz essas coisas. Ela não faz. Ela é minha rede de apoio quando ela pega e olha ela brincando, entendeu? É assim, igual aquela hora que no vídeo eu tava indo tomar banho, ela entrou no banheiro com a neném e eu gravei o vídeo, mas também não era ela que tava olhando, era o meu marido que tava olhando. Mas vocês querem tirar uma coisa de um vídeo que vocês viram e ainda quer julgar. Certo, então vem a briga do diário, né, gente? Abre ou não abre o diário de um filho? Ainda mais um filho que tá ali entrando na pré-adolescência. Coloca aqui nos comentários. Eu vou conversar com vocês sobre isso, mas antes vamos ler os comentários. Concordo com olhar o celular, computador ou qualquer outro eletrônico, mas diário, acho que não tem necessidade, pois vejo como um momento que a pessoa vai desabafar suas frustrações, vivências positivas e etc. Minha mãe vivia fazendo isso. Hoje em dia, não confio, não conto nada para ela. Sabe da minha vida pelos outros, mas aí não está ligado, eu acho, não sei da sua vida, amiga. Não sei o que aconteceu entre você e sua mãe, nada. Mas aí não tá ligado a ela entrar nas suas redes, entrar no seu diário e saber o que você pensa e o que você tá vivendo. Isso aqui tá ligado ao que ela fez com essa informação. Uma vez que eu sei que eu abro o diário, tá lá que tá namorando, tá lá que tá tendo uma intimidade, tá lá que tá conversando com não sei quem. A questão é, eu tenho a informação. Você não sabe que eu tenho essa informação. É o que eu vou fazer com essa informação agora. Se eu vou botar o terror, te espancar até a morte, gritar, botar o terror na casa, botar fogo aqui, isso é que traumatiza. Não é em si ler o diário, mas o que eu vou fazer com a informação, entendeu? Então, a questão aqui com a mãe, que ela não confia na mãe, é o que a mãe fez com as informações. E eu conheci mãe assim, que é... Jesus do céu, botou o terror. Meus pais leram meu diário e sou traumatizada até hoje. Nunca mais conversei com eles sobre nada. Não confiei neles para nada. Nunca souberam nada sobre mim, depois deste fato. Porque o que eles fizeram com você depois que eles leram? Tá aí a questão. Privacidade? Criança não tem isso, gente. Ainda mais no mundo de hoje. Hoje, a minha tem 10. Ganhou um celular que a tia deu. Só usa 1 hora de celular e eu coloquei aplicativo para ver o que ela vê. E aí, ela queria Zap para falar com as colegas. Pois ele tá ligado no meu celular. Eu vejo tudo que ela conversa. Hoje, tem que saber mesmo. Então, algumas aqui, os comentários se dividem. Deve ter acesso a tudo em pré-adolescentes, adolescentes e em si menores de idade. À medida que vai ficando mais velho, não tem mais cabimento. E outros dizem, não, eu tenho trauma por conta disso. Meus pais fizeram isso me traumatizou muito. Então, os comentários se dividem, cada um com os seus argumentos. E os argumentos são muito bons, viu, gente? Se você pensar bem. Próximo vídeo. Aqui ela vai responder o segundo comentário, que... é aquele que eu falei pra vocês, que filho não tem obrigação de nada, né? Como assim a gente não tem obrigação de sermos gratos pelos pais? Eu sou eternamente grata aos meus e isso nunca vai mudar por nada, nem ninguém. Essa daqui é uma moça respondendo aquele comentário que disse, filho não tem obrigação de ser grato a você. Olha que interessante. Aí eu falo pra você que tem filho, gente, você aqui nos comentários, você tem um filho. Você tem filho, esquece seus pais, esquece a mágoa que você tem dos seus pais. Pensa agora só no seu tesouro, no seu bebê. Vamos ser galinha aqui comigo. Você tem seu filho, esquece seus pais. Que filho você quer ter? Aquele que escreveu o comentário dizendo, não tem obrigação de nada.
você fez mais do que sua obrigação cuidando de mim. Ou você quer ter um filho assim? Como assim eu não tenho obrigação? Eu sou grata aos meus pais até o fim dos meus dias. Aí eu te pergunto, que filho você quer? Que educação você quer? Que palavras você quer do seu filho? Ó, eu vou ver o vídeo e depois a gente continua esse papo. Vou preferir gravar em vídeo de tão chocada que eu fiquei. Gente, como assim vocês não têm gratidão pelos pais de vocês? Como assim obrigação? Obrigação é fazer o mínimo, um arroz e feijão, ter água e luz pra você cuidar do menino e uma escola. O resto é luxo sim. O resto é luxo sim. Ela tem 9 anos, ela já viajou mais de 5 vezes. Todo aniversário é festa, é viagem, é a viagem de avião. Gente, isso é luxo sim. E vocês têm que ensinar o filho de vocês a ser grato. Eu imagino como que é essas pessoas desses comentários falando que não tem gratidão pelos pais. Porque se você falar, ai, ser pai e mãe é obrigação, então você não tem gratidão pelos seus pais. Pra mim é isso. Outra coisa, vocês é sem noção demais. A fala de eu disse, isso é consequência do meu pecado, porque eu engravidei dela, eu tinha 14 anos, eu assim, tava iniciando praticamente a adolescência, né? Ela tem 9, ela faz 10 essa semana. Outra coisa, vocês é sem noção demais. A fala de eu disse, isso é consequência do meu pecado, porque eu engravidei dela, eu tinha 14 anos, eu assim, tava iniciando praticamente a adolescência, né? Ela tem 9, ela faz 10 essa semana. Já é uma pré-adolescente, não é uma criança mais. Então, assim, eu achava que ela não tinha muita noção das coisas, mas ela tem noção e tem muito mais do que eu imagino pra ver o que ela escreveu. Na rede vizinha eu postei falando que no diário ela escreveu que ela teve vontade de fugir, que ela odeia a casa dela. Mas se vocês estão indo lá no vídeo que ela tinha 8 anos comentar da bebê, por um vídeo que vocês não têm noção, vocês não sabem o que eu passo dentro de casa, ela não é minha rede de apoio pra fazer tudo, ela brinca com a criança, ela faz as coisas, então eu brinquei e o vídeo viralizou muito. Mas assim, vocês não podem basear uma vida em um vídeo, vocês não podem fazer isso, vocês não podem julgar uma mãe, vocês não sabem o que eu passo com ela dentro de casa pra estar falando uma coisa dessa, vocês são muito sem noção. Então eu tinha 14 anos, foi sim consequência do meu pecado, porque minha mãe e meu pai falavam, não tá na hora de namorar, não tá na hora de engravidar, e eu fiz o quê? Fui tudo contra eles, mas jamais por ser ingratidão. Eu queria ter um namorado, eu queria namorar, eu queria conhecer o mundo, eu queria aprender, saber o que é, e infelizmente por burrice minha eu acabei engravidando. Então, não é porque a gente engravida porque é uma escolha nossa. Eu não escolhi engravidar, mas eu escolhi cuidar dela e dar um futuro melhor para ela. Então, vocês não conversam merda, porque minha educação foi eu ser muito grata, sim, aos meus pais, e eu vou ensinar isso a ela. Não é que ela me deve a obrigação de ser grata, mas tudo que eu faço por ela dentro de casa, ela vai ser grata sim. Eu digo pra vocês assim, vamos na conversa, nem vamos entrar ainda na parte de ler diário, tá? Mas sendo breve com a questão de obrigação de ser grato. Gente, eu sou adepta da seguinte opinião. Ninguém é obrigado a nada mesmo, não. Seu filho em si, na obrigação, ele não tem obrigação de ser grato. Sabe, obrigar? Você não vai conseguir obrigar ninguém a ser grato. Eu tô falando no sentido literal da palavra, obrigação. Como eu vou obrigar uma pessoa a ser grata? Não, ninguém é obrigado a nada. Mas você vai impor uma educação dentro da casa. E o que você plantar dentro da sua casa, você vai colher. Então, se você normalizar violência, seus filhos vão crescer. E violência você terá. Aqui nos comentários, ter ou não ter gratidão pelos seus pais é uma coisa que você educa. Seu filho pode agora, na adolescência, pré-adolescência, não ter. Mas um dia a vida vai se encarregar de que a primeira educação que ele teve venha à tona. Então eu acho assim que se eu concordo, se eu não concordo, para mim pouco importa, minha opinião. Mas dentro de casa vou tender a educar a gratidão. A sempre trazer gratidão. Afinal, essa gratidão vai se virar contra mim ou a favor de mim no futuro, né? Então, eu que não sou louca de trazer umas ideias dessa pra dentro. Mesmo que seja assim, vamos pensar. Você pode, gente, ainda mais você que não tem filho, pense nas coisas que você quiser. Mas cuidado, que dentro dessas ideias existe muito seu ressentimento com seus pais. Entendeu? Eu não sou obrigado. Na verdade, tá ligado ao seu pai e sua mãe. Se você tentar se desvincular deles e pensar no tema sozinho, você vai ver que existe um outro pensamento. Mas pessoas assim nesses comentários, normalmente está ligado aos próprios pais e mães, entendeu? Mas coloque aqui nos comentários. Isso aí
foi um comentário que deu muito o que falar. Encerrou os vídeos da Patrícia e vamos voltar aqui para a parte da privacidade, que é o que mais pega, gente, mais pega. E aí, você tem dois caminhos. Você que tem filho. Você que não tem filho, você tem apenas uma opinião. E claramente essa opinião poderia passar por altas mudanças diante da maternidade. Dá pra mudar muito, gente. Vocês não têm noção. A maternidade, ela vira e diz assim... As opiniões que você tinha, você diz... não tenho mais. Porque agora você quer zelar. Zelar pelo ser humano de uma forma que você nunca zelou nem por si mesma. Nem por si mesma. Então você muda. Vamos lá. Você tem dois caminhos. Ou você discorda de ter acesso à privacidade dos seus filhos. Ou você discorda e você deixa ali eles terem a privacidade deles a partir dos 9 anos de idade, tem diário, eles têm celular, eles entram em bate-papo, eles têm amiguinhos na escola, às vezes eles te contam algumas coisas, às vezes não, você não pode esboçar muita reação, porque senão você pode assustar eles e perder a confiança deles. Então você vai muito por essa linha, isso aí é um caminho, tá, gente? O caminho de não acessar a intimidade deles por nada. Você tem esse caminho. Seus filhos vão confiar que estão numa zona que eles podem ali mexer no celular à vontade, conversar à vontade, porque a mãe e o pai não acessam e essa é a cultura dentro da casa. E é isso. Então, você corre um risco. E você tem um benefício. O benefício é que ninguém fica ali se escondendo, ninguém ali vai ter um tabu ali dentro. Eles vão fazer exatamente o que eles querem no celular deles, eles vão fazer o que eles querem no computador e eles vão ter ali liberdade de saber. Minha mãe e meu pai não fazem esse tipo de coisa. Bacana. Não necessariamente eles serão seus amigos, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles só sabem de uma coisa, não... Meu pai e minha mãe não acessam. E aí, o risco que você corre, alguma coisa estar acontecendo em oculto, uma coisa que não vai ter volta. Isso é um risco que você está correndo. Eu não posso falar nada, porque agora eu tenho um filho, eu posso acabar cuspindo para cima, então cuidado. Eu tenho que ficar bem alerta quando eu falo desses assuntos. Agora, existe o outro caminho, o caminho da mãe e do pai que acessa. E eu não estou falando aqui o que você vai fazer com as informações, que é outra pauta também. Eu estou falando aqui se você acessa. A mãe e o pai que acessa e fica quietinho, que é o que ela fez, ele vai começar a ver ali o filho criando malícia. Ele vai ver o filho tendo umas conversas. Ele vai ver quem está conversando com o filho. Ele vai ver o que o filho está assistindo e o que está moldando a cabeça do filho. Você vai ter acesso a isso. Você vai começar a ver. Não necessariamente você vai conseguir impedir. Como eu disse, uma coisa é uma coisa, outra coisa dos dois lados. Mas depende do que você vai fazer com essas informações. Porque você tem informação na mão. O que você pretende fazer com essa informação? Você tá entendendo? O que você vai fazer com isso? Você descobriu que tá conversando. Conversando com quem? Tá criando namoradinho. O que você vai fazer com a informação? A galera que tá nos comentários traumatizada, provavelmente, possivelmente, não sabemos. O pai e a mãe, na hora que teve a informação, fez um escarcéu. Isso não ajuda muito. O que eu faço com a informação? É agora que vai ditar a confiança ou não. Porque o filho, de imediato, ele vai ver sua reação. Ele não vai ficar, porque o código penal foi quebrado, minha privacidade foi quebrada. Ele não vai pensar assim. Ele vai pensar, o que vai acontecer comigo agora? E aí você vai ou parte para um diálogo ou você parte para a violência. E a violência vai ter a quebra, que ocorre o trauma de que eu nunca mais perdoei meus pais. Se eu tô com essa informação, eu vou fazer o que minha mãe fez, gente. Minha mãe é tão astuta que não tinha diário, não. Ela me convencia a contar as coisas pra ela. Eu tô captando a ideia agora. Ela me fez contar as coisas. Mas o que minha mãe fez com as informações? As piores informações que minha mãe encontrou sobre mim, pesadas. O que minha mãe fez? Ela conversava comigo. O que vai acontecer comigo? Então, por exemplo, quer fugir de casa? O que vai acontecer? Eu não queria fugir de casa. Mas o que vai acontecer com você se você fugir de casa? Vamos ver o que vai acontecer de verdade? Deixa eu te mostrar aqui o que acontece com uma mulher na rua. Quando não tem pra onde ir. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver adolescente que foi pra casa de amiguinho fugido e nunca mais voltou. Foi encontrado o corpo desovado, porque tava sem proteção. Minha mãe era dessas, gente, desculpa. Minha mãe não me traumatizou. Nossa, minha câmera, né? Pifou. Minha mãe não me traumatizou com ela me traumatizou com as informações do mundo, porque o mundo é assustador, né? E o adolescente, muitas vezes, ele não tá ligado disso, que ele vai ser massacrado no mundo. Então, é o que você faz com a informação. Então, os dois lados têm um ponto positivo, os dois lados têm um ponto negativo, que não garantem nada. Mas eu vou falar para vocês, você não ter acesso a celular, não ter acesso a computador, tem risco, gente, da polícia ter acesso. Olhar para você e dizer, olha, aconteceu isso com seu filho, foi encontrado em tal lugar. Eles abrem o celular, olha para sua cara e diz, você não sabia disso aqui? Que estava conversando com maior de idade? Que estava sendo convencido, aliciado? Você não sabia? Você diz, não,
E por que você não sabia? Porque eu acredito na privacidade de um jovem de 9 anos. É bem assim, gente. Então existe o lado obscuro do rolê, sabe? Então é assim, são escolhas, são choices, de que caminho você vai. Uma vez que você tem a informação, o que você faz com a informação? O que a gente faz, gente? Entendeu? Então cada um vai tomar a sua atitude e eu não vou ficar julgando quem não visita as redes ou um diário. Eu não vou julgar quem visita, mas eu não acho certo, dentro de qualquer hipótese, você descobrir algo do seu filho e agredi-lo. Em nenhuma hipótese isso vai trazer benefício. Isso vai trazer rebeldia, revolta, mentira, mágoas eternas. Mas é uma coisa que eu não faria, inclusive, ficar agredindo. Porque minha mãe, quando ela descobriu as coisas que eu fazia, ou eu contei para ela alguma coisa errada que eu fiz, eu não recebi agressão. Ao contrário, eu recebi orientação, eu recebi conversa, e minha mãe, com a orientação, mostrou que aquele caminho era errado. E os caminhos que eu insisti, chegou na hora e eu me ferrei, eu lembrei da minha mãe. Eu devia ter ouvido minha mãe. Então, eu não quero... Eu queria esse caminho, né? Porque eu recebi bons frutos disso. Agora me diz, o que vocês acham sobre a privacidade aos 9 anos? Me conta aqui que eu quero saber. Vamos sair do quadradinho? Então é isso, galera. Agora me conta o que... Assim, tem várias vertentes do vídeo. Tem os comentários, tem a questão da privacidade, os caminhos que você escolhe, o que você vai colher. Agora me diz, gente... Eu nem falei sobre a filha dela, sobre a fase da filha dela, nada, porque o vídeo já ficou longo só analisando comentário e pensamentos da nós adultos, entendeu? Mas agora eu quero saber, se você tivesse um filho, e você que tem filho, qual é a linha de pensamento você acha que terá frutos melhores dentro de casa? Qual você acha que trará frutos melhores para você e que trará um ambiente familiar preservado e zelo por aqueles que você ama? Conta aqui que eu quero saber. Então é isso, obrigado por terem assistido e beijo!